Olá, muito bom dia! Estamos chegando com o nosso Jornal Local para mais um dia, terça-feira. Vamos comentar os principais assuntos de hoje. Eu espero que você esteja aí na companhia. Estamos com Adolfo Padilha, Fernando Gessi e Aline Scarelli para comentar as notícias que separamos para vocês, aquelas que têm impactos locais e podem ser nacionais ou internacionais. Vamos lá então para os comentários e os destaques dos nossos comentaristas. Olá, Elza, olá, Aline, olá, Padilha, olá a todos que nos acompanham diariamente. Bom, o meu destaque hoje é para o seguinte, são dois. Primeiro, a grande preocupação aí dos governadores com esse grande aumento que nós estamos tendo aí no caso das contaminações por Covid-19. O segundo ponto, um segundo destaque, com relação às ações da Petrobras. Nós vamos comentar um pouquinho sobre petróleo hoje, isso também é muito preocupante. E também com relação aos novos fatos da Lava Jato. A coisa está indo para um caminho tão estranho que daqui a pouco é perigoso a justiça pedir perdão por ter condenado um dos maiores criminosos que nós já tivemos nesse país. Olha aonde nós estamos quase chegando. Olá, bom dia, Eudes, Gessi, Padilha, um bom dia especial a todos que nos acompanham, gratidão por isso. Então vamos lá, meu destaque especial hoje é com relação à notícia que saiu no Imparcial sobre a vigilância sanitária ter feito uma constatação que aumentou 22 novos casos e mais 5 mortes em Presidente Prudente. Dessas vítimas fatais, são duas mulheres de 61 e 80 anos e homens entre 58, 59 e 61. E ainda a notícia traz o seguinte, pessoal, que ainda há 101 moradores de Prudente hospitalizados, sendo que 39 estão na UTI. A taxa de ocupação dos leitos é de 93%. Então, ainda está bem crítico, infelizmente. Não podemos flexibilizar e o que tem em mente, que nós temos que ter como preocupação principal é a preservação da vida, então não é hora da gente zanzar por aí, não. Bom dia, Eudes, bom dia, Gessi, bom dia, Aline. Hoje eu quero ser um pouco mais contundente no meu comentário, mandar um abraço aqui para a Aurivane de Mirante do Paranapanema, obrigado pela audiência, ela pega os nossos vídeos e compartilha aí com muita gente, muito obrigado, dona Aurivane, um abraço para a senhora, e vovó nova, né, a gente ficou sabendo. Então, boa sorte aí, muita saúde. Eu vou fazer uma abertura bem rápida e vou começar com até quando? Até quando você que está me ouvindo vai ficar calado? Até quando a justiça não vai questionar, enfim, o governador das atitudes que ele está tomando? Mais do que provado, já existem estudos, várias coisas que dizem que o lockdown, você restringir de 12 horas para 8 horas, um comércio que normalmente as pessoas vão para se satisfazer, como compras, enfim, outros, piora porque acumula mais gente. Será que é tão difícil imaginar que um mercado ficar aberto 24 horas do que fechar ele por 6, por 8 ou 14 horas não é pior? Meu Deus do céu, até quando? Eu peço para todo mundo aqui ver uma entrevista com a doutora Roberta Lacerda. Ela fala muito claramente o que ela está fazendo em Natal, como existe a prevenção, como a importância da vacina é interessante, mas não é a única solução, como ela fala de um conjunto de ações que tem que ser feitas para combater o Covid, e não é nada disso que, por exemplo, o governador de São Paulo está fazendo. Faz o que quer, da forma que quer, e ficamos nós aqui pagando pato. Pior ainda, ver alguns vestindo a carapuça e dizendo, eu sou culpado. Isso é o pior de todos. Essa é a pior situação que eu poderia imaginar um dia que nós aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, poderíamos estar vivendo. O silêncio e realmente como o gado seguindo um berrante que de ciência ele não explica nada. E olha só, a Petrobras anunciou ontem, segunda-feira, um novo aumento nos preços da gasolina, do óleo diesel e do gás do botijão vendidos nas refinarias. Desta forma, a gasolina ficará 4,8% mais cara, ou seja, 12 centavos por litro. Com isso, o combustível será vendido às distribuidoras por R$ 2,60 por litro. O óleo diesel também terá um aumento de 5%, ou seja, 13 centavos por litro. Com esse reajuste, os preços para as distribuidoras passará a ser de R$ 2,71 por litro. Já o gás liquefeito de petróleo, conhecido como gás de botijão ou gás de cozinha, também ficará mais caro,
5,2% a mais. O preço para as distribuidoras do gás de cozinha será de R$ 3,05 por quilo, ou seja, R$ 36,69 por 13 quilos, R$ 1,90 mais caro. Os reajustes valem a partir de hoje, terça-feira. Olha, esse alinhamento que existe do preço da gasolina, do gás, aqui no Brasil, ele sofre e irá sofrer alterações constantemente. Uma porque a política da Petrobras mudou e ela acompanha os preços internacionais dos combustíveis. Agora, cabe lembrarmos uma coisa: alguns países já estão começando a sair desse problema todo da pandemia. Então, o petróleo, que ao longo do último ano caiu bastante, ele já vem começando a aumentar, já chegou ao mesmo patamar do ano passado, porque o consumo desses países está aumentando. As pessoas já estão ali, através do do processo de imunização da sociedade, um pouquinho, eles já estão começando a ter uma atividade um pouco maior, estão começando a ter outras funções. E isso demanda também mais combustíveis. Agora, outro detalhe, os prejuízos que nós tivemos na Petrobras na semana passada e retrasada. Eu acompanhei, inclusive, ontem o pregão da principal ação da Petrobras, ela novamente está ali abaixo de R$ 22, ou seja, ela não se recuperou ainda. Então, isso aí tudo é prejuízo para a empresa. Ou seja, nós perdemos mais de 100 bilhões de reais, isso aí não é brincadeira. E, através do aumento do combustível, esses valores também começarão a ser repostos. Então, é muito problemático o mercado de commodities mundial, porque ele é muito sensível. E qualquer interferência que exista, ele vai ser refletido nos preços, e isso é muito problemático no Brasil. Agora, infelizmente, o mundo, através da vacinação, através de todos os protocolos, a quantidade de infecções está caindo, mas aqui no Brasil, infelizmente, nós não estamos vendo isso. Então, realmente, nós estamos aí vivendo um problema muito sério. E o que eu sempre falei, o grande problema do combustível não está nem na parte ali com relação ao acompanhamento dos preços internacionais, e sim nos impostos. Ela sai hoje a R$ 2,60 da refinaria, o litro de gasolina, e chega para nós hoje a mais de R$ 5. Então, alguma coisa precisa ser feita dentro da reforma tributária, de um pacto federativo, para que nós consigamos aí baixar um pouco o preço dos combustíveis aí de uma maneira mais eficaz. Então, olha só, é a quinta ou a sexta vez que acontece os reajustes dos combustíveis, diesel, do gás de cozinha, né? E assim, sinceramente, não vai ter protesto, não vai ter movimentação, ou nós vamos continuar abastecendo, concordando com isso? A gente precisa se deslocar, se locomover, e a partir do deslocamento de produtos, de serviço, isso também traz um efeito cascata de aumento de preços, mas enfim, parece que tá tudo bem, né? Tá tudo bem para quem vai abastecer o carro e pagar aproximadamente R$ 6 pela gasolina, pior até do que as previsões haviam, né? Haviam previsões de que não chegaria a R$ 6 e pelo visto vai chegar, né? Agora, qual que é a preocupação do Palácio do Planalto? A preocupação é que o aumento de diesel possa gerar manifestações do caminhoneiro, paralisação, igual aconteceu em 2018. Belo Horizonte já teve uma paralisação que aconteceu, e aí isso proporcionou desabastecimento, né? E nós vamos continuar consumindo nesses preços altos. Se a gente continua consumindo, quer dizer que tá bom. Para mim não tá bom. Estou reavendo aqui os meus deslocamentos para eu não consumir, porque não dá para consumir valores altos assim. A gente precisa encontrar alternativas para não consumir, porque aí o preço vai cair. Não vamos consumir. Agora começa a política de preço, né? Agora começa essa guerra e a gente vê um bando de torcida aí, de pessoas que torcem por mais pior, melhor. O governo federal tem feito a parte dele, tem demonstrado alternativas de tentar abaixar o custo de combustível, o custo do gás. Existe um projeto de lei para mudar a forma de fazer a leitura do ICMS, cada estado é diferente. Por isso vem a proposta do governo federal, através de um decreto de lei que daqui uns dias começa a valer, que o posto de gasolina vai ter que demonstrar lá quanto que é o imposto de cada um, porque agora tentam jogar essa culpa só no colo do presidente da República. E nessa hora, os mesmos que falam da pandemia a nível mundial
Eles esquecem a pandemia no nível mundial e querem falar da pandemia financeira só do Brasil. O caos financeiro é só no Brasil por má gestão do presidente da República. Eles esquecem que o problema é economicamente mundial, né? Nós tivemos 75 mil lojas fechadas no Brasil nesse último ano. 75 mil lojas fechadas. Então, se você não consegue ligar ou fazer a leitura de um contexto inteiro em cima desse aumento e não entender que o presidente está fazendo, trocou o presidente da Petrobras agora, apresenta um projeto de lei para tentar unificar o ICMS de uma forma diferente do que é feita hoje. E mesmo assim, se você acha que o culpado ainda é só o governo federal, aí o problema não é do governo federal. Aí o problema já passa a ser seu, da sua ideologia e daquilo que você não quer ver ou não quer acreditar. Mas eu acho que uma solução tem que ser dada, lembrando que o commodity de petróleo é um commodity dos mais agressivos de controle mundial, né? Pelo preço do barril que corre lá fora e com esse contexto todo se chega a uma margem de volume de valor. Mas aqui dentro de casa o presidente, juntamente com a equipe econômica, está tentando fazer ou propor alguma coisa que melhore isso. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, quer que os governadores participem do debate para a formulação do orçamento de 2021. A ideia é ouvir dos comandantes estaduais sugestões para tramitarem em caráter de urgência e que possam ser adotadas com o objetivo de enfrentar os efeitos da Covid-19, desde que seja respeitado o teto de gastos. A reunião deve ser realizada por videoconferência ainda nesta semana. A informação já foi confirmada por Arthur Lira no Twitter do último domingo e já havia sido dada também pelo parlamentar no sábado, em uma entrevista a advogados. Eu acho essa decisão do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ela é muito interessante porque quando você traz os governadores para conversarem, para discussão ali do orçamento de 2021, o que por sinal é uma vergonha, né? Nós teríamos que ter votado isso até novembro do ano passado, mas infelizmente nós estamos aí com algumas coisas sendo pautadas de maneira muito, ao meu ver, ridícula. E ele também assumiu que a colocação daquele projeto da lei, a sociedade toda, né, a comunidade jornalística toda apelidou de PEC miojo da impunidade, que era uma verdadeira aberração a nós brasileiros, e perdemos ali uma semana. Nós poderíamos ter ganho ali uma semana na aprovação do orçamento e também da PEC emergencial, que, afinal de contas, nós temos aí muitos brasileiros muito mais interessados em colocar comida na mesa, pelo menos um pouco durante aí essa fase mais complicada da pandemia, do que tirar vocês de possíveis irresponsabilidades que vocês fazem das grades. É um verdadeiro absurdo, mas voltando aí à parte de chamar os governadores, eu acho interessante que aí cada governador coloca a sua necessidade dentro ali, junto com os seus deputados, e fazem o trabalho que realmente necessitam. Lógico que tudo isso aí é voltado para a eleição de 2022, não tem nenhum estúpido aqui, todo mundo sabe que vocês agora vão fazer o possível e o impossível para se reelegerem em 2022 e passarem aí mais 4 anos fazendo o que vocês mais sabem fazer, que é absolutamente nada, depondo contra o país e votando situações ridículas como essa que foi colocada a semana passada. Eu espero que, pelo menos nesse sentido, surja e seja produzida alguma coisa boa para o país, porque vocês, infelizmente, até hoje, desde o dia da eleição até agora, vocês só fizeram descrédito na política brasileira. Então, o presidente da Câmara, Arthur Lira, tem uma proposta aí de ampliar o diálogo, de trazer governadores estaduais para votar o orçamento. Não sei se todo mundo pôde acompanhar, mas eu convido para que assistam. No sábado, dia 27/2, teve uma live, ele foi convidado e foi espontaneamente participar de uma live do grupo Prerrogativas, onde lá ele foi submetido a várias perguntas dos entrevistadores lá no momento, como também perguntas gravadas de jornalistas, de populares, de pessoas que são posições contrárias a ele, né? E lá ele deixou muito claro sobre que ele é do diálogo. Então, assim, ele verbalizou isso e formalizou. Se na prática isso vai acontecer ou não, é só vendo, né? Agora, assim, todo mundo tem um histórico. Ele é do PP, um dos partidos que mais teve políticos investigados na Lava Jato.
Ele está desde 92 no parlamento, só teve 3 projetos de lei aprovados de sua autoria, foi relator de vários, mas só 3, né? E quem é ele, né? Ele, eu já falei em outras oportunidades, ele é o cara que espancou a mulher por 40 minutos, mas que foi absolvido, porque ela tirou a queixa, ela recuou no depoimento dela. A gente sabe por que isso acontece, né, pessoal? Então, eu sou crítica, né, dessa questão de homens que são violentos com mulheres ocupar cargos dessa monta, decidindo nossas vidas, porque ele decide, né, com relação aos projetos que vão ser votados e também o orçamento. E o que eu chamo a atenção é que na live do dia 27/2 ele disse várias vezes que o legislativo ele não serve para ser chancelador do orçamento, que esse orçamento deve ser construído com várias mãos. E quem me conhece sabe que eu defendo muito essas construções coletivas, porque se soluções são construídas coletivamente, né, e no caso ele chama os governadores para isso, as responsabilidades também são coletivas, e o orçamento é uma questão importante para todos nós, né, ainda mais agora no ano pós-pandemia ou com pandemia, como que vai dar o orçamento, né? Eu acho correto, tem que chamar todo mundo para conversar e decidir, porque aí as responsabilidades são de todos. A participação dos governadores para definir o orçamento, eu acho que é essencial, eu acho que tem que ter essa participação. Mas o Brasil vive um momento muito delicado, né? Um momento de uma divisão política muito acirrada, simplesmente porque o resultado das últimas eleições não foi aceito. Não foi aceito pelo sistema, não foi aceito pelos aqueles que perderam, não foi aceito por aquela grande massa que costumava ter Brasília como a sua casa, e hoje tem alguns tipos de enfrentamentos que rompem com isso. O atual governo federal ele tenta romper muito disso, mas tradicionalmente ele também precisa do apoio de quem está em Brasília para poder governar. A gente sempre luta e torce para que o governo não se deixe se render pelos corruptos, e isso até agora ele está segurando muito bem. Mas chamar o governador é uma atitude inteligente do atual presidente da Câmara, tem que ter essa articulação política, tem que ter esse entendimento político. Agora, existe uma oposição política e uma oposição de sistema. A oposição de sistema, aqui você coloca a grande mídia, e a oposição política, elas se unem para enfraquecer um governo. Como a manchete de ontem em muitos jornais de que o STF realmente manda o governo federal reativar o TI. Ele nunca desativou, ele passou em dinheiro. O dinheiro está lá. Ao invés do STF questionar onde o Dória, por exemplo, gastou quase 18 bilhões de reais com a saúde, onde foi esse dinheiro, por que desmontou os hospitais de campanha antes do fim da pandemia, alguns deles não foram nem usados 50%, em vez de responsabilizar por essa despesa necessária, mas no ponto de vista dele, da ciência dele, foi desnecessária, que ele desmontou, não, o STF vai lá como um esticadinho de partido político e determina alguma coisa que ele mesmo entende que não é assim. E é o que eu falei no meu outro comentário. A política devia sair um pouco de lado, de todos os lados, de ambos os lados, e se concentrar mais no Covid. Eu acho que nós teríamos um resultado muito mais positivo. Inclusive para muita gente que comenta aqui, sempre colocando o Bolsonaro como culpado de tudo, né? É fácil falar que o Bolsonaro é culpado de tudo. Não olha o que era o passado, não quer entender o que é o presente e muito menos quer resolver o problema. Quer só botar gasolina e aumentar o fogo. E o governador João Dória alterou o decreto na fase vermelha para considerar os cultos religiosos como essenciais. Na prática, não mudou quase nada, mas o governador garantiu que vai ser publicado num decreto oficial no Diário Oficial desta terça-feira. Olha, essa medida do governador, nós já batemos nessa tecla várias vezes. Eu acredito que todo o trabalho que coloca comida em cima da mesa ele é essencial. E a liberação ali de cultos, as igrejas, né, sejam elas quais forem, eu acredito que é, sim, interessante, porque a sociedade precisa de um pouco mais de acolhida espiritual. Todo mundo sabe, eu sou católico, acompanho ali praticante mesmo, todo domingo estamos na missa. E o que eu percebo dentro da minha igreja, por exemplo, é um respeito total. Inclusive, eu queria mandar aqui um grande abraço ao Padre Sanderson, ali da Menino Jesus de Praga. Parabéns pela conduta que o senhor está tendo junto à nossa comunidade, que vem respeitando todos os protocolos de segurança aplicados aqui durante a pandemia. Eu não vejo aglomeração, eu não vejo nem as pessoas ali, as pessoas que vão à igreja,
tem que ser fazer ali a solicitação através do portal que foi disponibilizado, álcool gel para todo mundo, tudo certinho. Infelizmente, nós tivemos algumas igrejas que foram autuadas, agora eu não sei de que, qual que foi ali a doutrina, mas foram duas que não estavam respeitando esses protocolos. Agora, eu achei a medida, sim, muito interessante. Aproveito aqui a reforçar para que o governador Dória também se solidarize com o estado de São Paulo inteiro e coloque pelo menos uns 4 hospitais de campanha espalhados aqui pelo estado para poder atender um pouco mais, com mais qualidade, com mais respeito ao cidadão e para que nós não tenhamos os nossos comércios fechados. Vamos ver aí se a gente consegue equilibrar a saúde com a economia. Está difícil, mas esperança é a última que morre. É uma surpresa o Dória, de repente, mudar o decreto, alterar para que as igrejas sejam enquadradas como serviços essenciais, né? Então, como tudo é muito contraditório que vem do governo estadual em algumas questões, porque para mim não existe bonzinho e mal, mocinho e bandido, na verdade a nossa vida e a vida das outras pessoas, principalmente gestores públicos, é uma gama de complexidades, mas assim, eu acho, na minha opinião pessoal, que não há ainda um momento propício para voltar às atividades nas igrejas. Poderia permanecer por mais um pouco online até melhorar os números, né? Diminuir essa curva, porque a gente nunca diminuiu a curva. Agora sim, como eu já disse, é super contraditório, né? Na semana passada, o governador vetou o projeto de lei do deputado Gil Diniz, sem partido, eu vou ler aqui, que reconhecia a atividade religiosa como essencial em tempos de crise, em tempos de pandemia, inclusive, e foi vetado, né? Então, quem deveria regular se é ou não essencial a atividade é o Ministério da Saúde, né? Então, acho que está regrado a contradições. Então, esse impasse, se é ou não uma atividade essencial, eu acho que isso perpassa o nosso entendimento. Quer dizer o seguinte, dá para evitar que as igrejas sejam reabertas, né? Dá para evitar? Se dá para evitar, dá para fazer online, sistema remoto? Dá, por quê? Por mais que a gente tenha cuidado na solenidade, numa formalidade, há um risco. E como fiscalizar? Porque as pessoas acabam, de uma forma ou outra, naturalizando os encontros, né? É inevitável. E na igreja isso também vai acontecer. Então, assim, na minha opinião, não acho que deveria abrir. Eu posso ser sujeita a críticas e o que mais for, mas é porque é aglomeração. Está sujeito do vírus circular, na igreja também. Então, esse é meu posicionamento. Vocês acham que o Dória assinou um decreto reconhecendo a atividade religiosa como essencial? Por quê? Por que vocês acham? Porque ele realmente acredita na fé? Ou realmente ele não quer encontrar problema com essa massa evangélica ou católica e de outras religiões que nós temos no estado de São Paulo? Então é isso que eu falo. Quando ele reconhece agora os atos religiosos como essencial, por que ele não reconhece a academia como um efeito essencial para a nossa saúde, como já está mais do que comprovado? A ciência que você não quer entender disso é aquela que você não quer ler. Porque a ciência, enfim, demonstra que a academia, se seguir os protocolos, tanto quanto o restaurante, por exemplo, são lugares seguros. Mais seguros do que dentro de um ônibus, por exemplo. Mais seguro do que na fila da caixa, por exemplo, dos bancos que a gente vê por aí. Mais seguro do que fechar o comércio ou limitar o horário de comércio, como eu disse na minha abertura, e um monte de gente se tumultuar lá para fazer compra. Entendeu? As ações seriam simples, não precisa ser nenhum gênio. Pôr a polícia para pegar a festa clandestina, usar o drone, usar helicóptero, flexibilizar os horários para mais e não para menos, dividindo em categorias de idade para poder fazer compra ou ir até aquele comércio, né? Exigir os protocolos como já é exigidos e, enfim, fazer alguma coisa de realmente demonstrar-se gestão e não esse acidente, esse caos todo que o governador está fazendo. Ontem a gente viu o secretário dele dizendo que o transporte interestadual agora é um problema para a transmissão da Covid. Então eles ficam inventando, tirando. O maior problema da Covid é parar e se concentrar na Covid e esquecer a política. Esse sim seria o grande objetivo. Isso vale para todos. Vale para o governo federal, para o governo estadual. Esquecer um pouco a política e se concentrar no Covid. Se concentrar de fato em ações de eficiência e planejamento. Esse seria o melhor remédio para a Covid.
Muito bem, pessoal, nós estamos encerrando o nosso Jornal Local de hoje. Muito obrigado a você pela audiência. Nós nos encontramos amanhã no mesmo horário, aqui pelas redes sociais. Muito obrigado pela audiência e até amanhã.